A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quem lê esse texto de forma isolada pode concluir que, na verdade, é bom haver partidos dentro da igreja, onde a igreja se divide em defesas de homens, de líderes, em oposição a outros partidos que defendem outros líderes. Faz sentido isso? É claro que não. Panelinhas na igreja, algo positivo de acordo com Paulo? A primeira coisa é perguntar: o que Paulo está tratando aqui? A resposta surpreende a muitos. Ele está tentando aqui mostrar problemas na Santa Ceia do Senhor, feita de forma indevida ali. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. 1 Coríntios 11, 20. Porque Paulo chegou a essa conclusão pesada sobre o que a igreja estava fazendo ali. Ele ficou sabendo de fatos relatados a ele, como, por exemplo, este: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. 1 Coríntios 11, 21. Segundo, aquilo que deveria ser um momento de comunhão da Igreja de Cristo virou ali um tipo de refeição de grupinhos que agiam conforme queriam, separadamente, sem entender corretamente e praticar o objetivo dessa reunião de comunhão. Agora, por que faziam isso? O alicerce dessa má conduta deles estava justamente nos partidarismos, que são uma espécie de divisão prejudicial dentro de uma igreja. É de praxe na igreja atual a gente encontrar grupinhos. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu em parte o creio. 1 Coríntios 11, 18. É importante entender que divisões e partidarismo são diferentes de grupos de afinidade. Por exemplo, é comum que haja na igreja grupos de mulheres idosas, de homens, de jovens, etc., com objetivos de estreitar relações ou buscar objetivos em comum, desde que esses grupos não gerem divisão na igreja. São saudáveis e naturais. Agora, quando um grupo faz um partidarismo, como se fosse, entre aspas, partidos políticos, né? Cada um ajeita uns de um jeito e outros de outro jeito, aí já não se procede de Deus. Por exemplo, entre o grupo dos 12 apóstolos, Jesus tinha um grupo mais fechado, onde estava muitas vezes mais tempo com Pedro, Tiago e João, fazendo-os participar de coisas que os outros não participaram. Mas, claro, com objetivo claro, correto e saudável. Isso pode sim, mas ao contrário disso, deixa de ser igreja. Terceiro, Paulo agora deseja mostrar como Deus desmascara aqueles que têm más
intenções ao incentivar partidarismo destrutivos na igreja. 1 Coríntios 11:19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo, evidentemente, não está incentivando o partidarismo aqui. Seria ótimo que eles não existissem. Porém, quando eles se manifestam, geram a oportunidade de lançar luz sobre quem está certo e errado e tratar questões para o amadurecimento da igreja. Em outras palavras, a correção que é aplicada por Deus e por sua palavra demonstrará claramente o que é reto e o que não é e dará oportunidade de mudança. Quarto, é por isso que o apóstolo, na sequência, demonstra o erro, explica o que está errado, dá a solução, de forma que todos tenham oportunidade de rever suas posições. O foco principal é que haja arrependimento e mudança na postura errada. Não havendo desejo de arrependimento e mudança, quando confrontados pela palavra de Deus, aqueles que rejeitam a instrução do Senhor ficarão expostos. Esse seria o benefício desses partidarismos, já que estão ocorrendo. Isso fica evidente no final da instrução, quando ele diz: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. 1 Coríntios 11:34. Aqueles que mudarem de postura diante da palavra de Deus, vinda a Ele, esses estariam certos, estariam humildemente reconhecendo seus erros e voltando ao caminho correto do Senhor. Os que rejeitassem essa palavra estariam claramente demonstrando sua má intenção ali. Portanto, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Lucas capítulo 17 e o versículo de número 1.